Quando a gente é ainda um pequeno bebezinho dentro da barriga da nossa mãe, de uma certa forma, esse cérebro que está em formação, ali a partir do 6º mês, ele já começa a perceber esse mundo que ele vai entrar. Ele já consegue perceber a mãe, os sentimentos da mãe, o pensamento da mãe, e depois ele passa a perceber o do pai também. Então ali para o 4º mês, esse bebê já está captando os sinais externos. Então onde que eu quero chegar com essa conversa hoje? O que a gente está vivendo hoje, na idade que a gente estiver, 18, 30, 40, 50, 60, 70, a idade que a gente tiver hoje, as memórias intrauterinas estão pulsando dentro de nós. O que acontece logo quando o bebê nasce e ele está experienciando o mundo? Ele tem frustração e prazer. Vou dar um exemplo bem simples. O bebê está com fome, ele vai chorar porque o alimento dele não apareceu. Lembra que na vida intrauterina, na gestação, ele está sendo alimentado o tempo todo, ele está sendo confortado o tempo todo, né? 24 horas do dia, o bebê é suprido das suas necessidades. Quando ele nasce, ele vai fazer o quê? Chorar, né? Aí ele vai para pedir comida ou para expressar uma dor. Ele vai evacuar, né? E ele vai chorar de novo para poder ser limpado se não for. Não é assim? Ele tá com sono, ele tá com sede, tudo ele vai sinalizar. Então ele já começa uma luta, né? Uma ação para poder pedir para o outro atenção, para poder pedir para o outro para que venha satisfazer uma necessidade dele. E aí o bebezinho vai crescendo e ali, vamos supor, para o 1º aninho, ele já começa a ter sensações duais. Por exemplo, se ele está com fome e o alimento não veio, ele já começa a experienciar um ódio e um amor. E depois ele vai perceber que esse ódio e esse amor é sentido pela mesma pessoa. E normalmente é a mãe, porque a mãe está ali suprindo as primeiras necessidades, né? E aí esse bebê começa a ficar confuso, porque ele ama a mãe, mas como que ele pode sentir ódio e prazer por aquele ser, né? E depois isso vai se estendendo para o pai, depois isso vai se estendendo também na vida, né? Como um todo. E olha que loucura a mente humana, meus amigos, porque é apenas um bebê e a gente, enquanto adulto, eu pelo menos era assim, até começar a estudar, entender, né, desse universo que deveria estar na escola para todo mundo entender isso. Quando ele começa a experienciar essa dualidade do prazer e da frustração, do ódio e do amor, e percebe que é pela mesma pessoa, ele já desenvolve, isso eu tô falando, gente, nosso 1º aninho, tá? Ele desenvolve um sentimento de culpa, como é que ele pode sentir ódio pela pessoa que ele mais ama. E aí, né, uma das justificativas que tudo é culpa da mãe, né, que é um jargão, uma brincadeira na psicologia, tudo é culpa da mãe. Esse bebê está experienciando o mundo da forma que ele dá conta. Só que qual que é o problema? Que na vida adulta, a gente ainda está projetando sensações, né, inquietudes que estão ligadas com a interpretação do que aquele bebê fez, ainda na gestação, ainda na primeira infância. Olha a gravidade disso. Recentemente eu fiz uma formação de hipnose e que uma das atividades lá era a regressão da memória. E nessa regressão da memória, através da hipnose, eu fui para a gestação, para a minha gestação. E lá eu experienciei uma memória onde meus pais brigavam e minha mãe chorava muito. Naquele momento foi startada em mim uma sensação que eu deveria proteger minha mãe. E isso depois eu analisando, né, a minha vida como um todo, tenho 52 anos hoje, eu vi o tanto que eu tive a necessidade de proteger essa mãe, sabe? De proteger ela e suprir ela de todas as necessidades. Então isso ainda estava muito ligado. E hoje, mesmo depois da partida dela, de uma certa forma, minha mente ficou grudada, paralisada naquela sensação. Então a mesma necessidade que eu tinha de suprir proteção, cuidado para minha mãe não sofrer, eu tinha também de desenvolver comigo. E aí, o que isso faz na prática? É isso que eu quero compartilhar com vocês, é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Na prática, a gente gera condicionamentos de comportamento, que na maioria das vezes reflete
o piloto automático dessas memórias da gestação, da primeira infância, e aí eu padronizo minhas respostas emocionais em função dessas memórias. Nesse dia na hipnose, eu consegui desligar essa memória, dar um novo sentido, ressignificar essa experiência, né? É normal pai e mãe brigar, não é normal, gente? É normal. Isso não quer dizer que um é mal, o outro é bom. Então, enquanto adulto, a gente consegue racionalizar e entender, mas um bebê não consegue. Então, a gente traz essas memórias lá registradas ainda na primeira infância, traz para a vida adulta, ressignifica e forma uma nova crença, uma nova forma de perceber e atuar sobre elas. Não é maravilhoso isso? Isso a gente faz com a hipnose, isso a gente faz com a regressão, isso a gente faz também através da inteligência emocional, onde a gente vai entendendo os nossos padrões comportamentais e vai atuando sobre eles, redirecionando. Entende a causa, muda o sentido, traz a visão do adulto, da racionalidade, da compreensão que o bebê e a criança não tinham lá atrás. E aí você muda a sua história de vida. É sensacional isso, né? O autoconhecimento tem sido para mim uma grande satisfação. Tanto para mim passar pelo processo, como também contribuir com outras pessoas nesse despertar. Porque o que a gente quer no final de tudo é ser feliz, né? E quantos padrões estamos ali presos, submissos, que nos impedem de sermos essa pessoa feliz que a gente quer ser. Então pensa aí e vamos conversando sobre tudo isso. E se você já está pronto para passar aí por um processo de mergulho de autoconhecimento, me chama no direct, que eu vou ter muito prazer em apresentar para você o programa de inteligência emocional, que agora a gente tem 100% online e também ao vivo. E temos cursos também, né, de inteligência emocional para grupos, que é uma outra ferramenta, uma outra forma de fazermos a nossa educação emocional. Compartilhe aí com as pessoas que você ama esse conhecimento e ajude a esse mundão de meu Deus, né? Ser um mundo melhor, mais feliz, pleno e alegre, que é o que a gente busca, né? Beijo grande e tchau, tchau.